Você sabia que na Amara existe um simulador financeiro que permite calcular o payback do seu sistema e o valor total que foi investido durante o período de vida útil do sistema fotovoltaico, durante o período de 25 anos? Vamos aprender na prática como é que funciona esse simulador. Bom, nessa interface estamos na nossa plataforma de orçamentos e para a gente poder fazer o simulador financeiro do seu kit, né? A gente vem na parte do simulador financeiro, clica em fazer uma simulação que vai ser direcionada para outra página. E aqui a gente vem na opção de configurações de projeto para poder preencher algumas premissas do sistema e do local onde você vai fazer a instalação de acordo com a concessionária. O primeiro ponto é informar se o sistema vai estar dentro da Lei 14.300. Se for um sistema instalado atualmente, né, a partir do ano de 2025 ou até mesmo a partir de 2023, vai estar dentro da Lei 14.300. Vou pegar um exemplo que, se for um sistema novo, um sistema que eu vou estar instalando agora em 2025, que ele vai estar dentro da lei. Selecionando a opção se vai estar dentro da Lei 14.300, a gente preenche se é um sistema que acima de 500 kW remoto, né, se é um sistema que de certa forma ele possui esse tipo de demanda com esse tipo de comportamento. Eu vou colocar aqui como só nível de simulação que não. O próximo ponto, eu informo o mês de início de operação do sistema fotovoltaico após concluir as obras, né? Vou colocar como exemplo mês 3, mês de março. É o estado onde eu vou fazer a instalação, onde será realizada a instalação. Como exemplo, vou botar o estado da Bahia. A concessionária local, nesse caso, o simulador ele já seleciona automaticamente, como eu estou na Bahia, a concessionária que rege a Bahia Coelba. E o grupo tarifário, se for um cliente ali do grupo A, ele vai ter tarifa 4 azul, se for um cliente do grupo B, ele vai ser a tarifa B1. Vou selecionar aqui como se fosse um cliente do grupo B. Selecionando o grupo tarifário da usina, agora eu vou selecionar o grupo tarifário das unidades compensadoras, se for um caso de uma instalação com alto consumo remoto. Se não for, eu não seleciono nenhum tipo de opção, mas digamos que seja que tem unidade ali dentro do alto consumo remoto, mas de uma residência para ser, somente uma única residência para ser compensada. O tamanho do sistema em kW-pico, né, que seria com relação à potência de módulos, eu vou colocar 20 kW-pico. Automaticamente o simulador ele já me dá a geração de energia elétrica do sistema em kWh/ano e o consumo da minha energia elétrica em kWh/ano também. Aqui com relação seria os custos envolvendo a implementação do sistema fotovoltaico, né, que seria ali todo o CAPEX investido que vai estar dentro do sistema, seja com relação ao investimento da usina, seja com relação às obras também que vão ser implementadas, né? Eu vou colocar aqui um valor a nível de simulação, que esse sistema vai ter ali um CAPEX de 15 mil reais, por exemplo. Se for um sistema que foi financiado, eu vou colocar aqui o percentual de investimento que foi financiado, se for um sistema que foi financiado 100% desse valor, ou se foi um sistema que eu dei uma parte, por exemplo, o cliente pagou uma parte à vista, outra parte pagou no cartão e o restante em percentual ele financiou, né? Mas digamos que não é o caso desse cenário, que eu não tenho nenhum tipo de financiamento. Se eu não tenho nenhum tipo de custo com relação ao financiamento, essas informações aqui você não preenche, porque a plataforma ela bloqueia. Aqui a plataforma ela já calcula automaticamente de acordo com todas as condições ali relacionadas ao sistema fotovoltaico. Para um sistema de fotovoltaico com essas características que eu coloquei anteriormente, com essas dimensões de 20 kW-pico, eu vou ter um OPEX ali dele anualmente, com o que seria o custo operacional de manutenção, de R$ 75. Isso aqui é uma premissa que o próprio simulador ele já adota automaticamente. Aqui com relação ao reajuste do custo de manutenção anualmente, né? Se eu vou ter, por exemplo, cobra um valor X de manutenção do meu sistema, esse valor anualmente ele se reajusta. Nesse ano de 2025, a manutenção do sistema foi um valor, digamos que X, e que futuramente, devido às condições de mercado, preço de equipamentos e de custo também de mão de obra, digamos que esse valor ele teve um reajuste. E eu vou considerar aqui um reajuste de 10%, por exemplo. Aqui seria com relação, automaticamente a plataforma ela já calcula o valor da TUI, que seria a tarifa de energia elétrica, o reajuste anual da tarifa, né? Pode ser 6%, pode ser 10%, de acordo com o perfil
da concessionária de cada região. Aqui a demanda contratada de injeção e a demanda contratada de consumo. Se for um caso ali, por exemplo, de um cliente do grupo A, a gente preenche essas informações de acordo com o que está na fatura. O tipo de demanda de injeção, TURG tipo 1 ou TURG do tipo 2. Para esse tipo de cliente aqui do grupo B, eu vou estar considerando a TURG tipo 2, né? E aí, automaticamente, ele me dá o valor da minha demanda contratada de injeção o valor da minha demanda contratada de injeção, né? Ou seja, o quanto eu vou estar pagando de acordo com o que eu vou estar injetando ali na rede da concessionária, que é um valor que esse valor ele se reajusta anualmente de acordo com o perfil da Lei 14.300. Aqui seria a demanda contratada com relação ao consumo. Isso aqui a gente de certa forma não preenche. O tipo de conexão, se o local é monofásico, bifásico ou trifásico, eu vou considerar que ele é um local bifásico. O custo de disponibilidade do meu sistema, que seria a relação entre do tipo de fornecimento de energia, né? Por exemplo, para monofásico é um determinado valor, para bifásico é outro, para trifásico é outro também. Isso aqui ele varia. Aí para trifásico já é 100, para bifásico é 50 e para mono ele é 30. Eu vou estar considerando o bifásico, que é o próprio custo de disponibilidade da concessionária. Aqui a TURG fio B, com relação ao que eu vou estar pagando ali, de certa forma, de acordo com o perfil ali da minha Lei 14.300. Nesse ano de 2025, esse valor do fio B ele já está chegando ali até 45%. Outro valor que já é calculado também, o TURG do fio A mais os demais encargos da concessionária, né? O fator de simultaneidade, normalmente a gente considera ali uma simultaneidade de 45%. O coeficiente anual de degradação do módulo, né? Isso a gente olha no datasheet dos módulos fotovoltaicos que a gente trabalha hoje. Mas vou dar um exemplo que se for módulo monofacial, eu vou ter um coeficiente de degradação de 0,55. Se for bifacial, vai ser 0,45. Como eu vou estar trabalhando aqui em uma usina em telhado, vou estar considerando o módulo monofacial com coeficiente de degradação de 0,55. A taxa mínima de atratividade do investimento, isso aqui é de acordo com o que você vai estar, digamos que seria um valor ali meio que fixo, né, de acordo com o seu sistema. Normalmente esse valor aqui a gente não altera, porque o próprio simulador ele já calcula de acordo com as informações que a gente preencheu aqui anteriormente. O outro ponto é de acordo com a concessionária, se é cobrado ICMS durante a TURD no momento da injeção. Isso aqui a gente olha de acordo na nossa tarifa de energia, né? Se cobrar, a gente marca que sim e informa o valor, e se não cobrar, a gente informa que não, seleciona a opção que não cobra. Se cobrar aqui, eu vou pegar uma situação que ele cobra, e esse valor de ICMS, eu vou pegar 20,5. Bom, preenchendo as informações anteriores, chega nessa parte onde ele vai gerar todo o retorno financeiro do nosso sistema, onde no nosso primeiro gráfico a gente tem a taxa no qual eu vou estar tendo de retorno no meu sistema a partir do ano de 2025. Eu inseri anteriormente que seria o mês de instalação, 2025, até 2049, pegando ali o tempo de vida útil mais ou menos do sistema fotovoltaico, né, de acordo com a degradação do módulo, que seria ali em torno de 25 anos. E aí no final do último ano a gente vai estar tendo esse retorno aqui financeiro de acordo com o que foi investido. E a partir disso a gente percebe que a principal variável, né, com relação ao payback. A gente vai ter o payback ali com relação a esse tipo de sistema, de acordo com esse sistema, com essas características que a gente preencheu anteriormente de 1,57, ou seja, em menos de 2 anos a gente já vai ter o retorno que foi investido no meu sistema. É um sistema que em tese vai ter um payback aqui muito bom. Aqui seria com relação ao valor líquido que eu vou ter de retorno ao decorrer dos anos. Né, de acordo com esse gráfico, a gente percebe que no ano de 2029, 2024, 34, 39, pegando intervalos de a cada 5 anos, a gente vai ter aqui o valor líquido que foi retornado de acordo com o que foi investido. Aqui seria um valor que, de certa forma, estaria ali descontando todos os tributos, todos os encargos, né, todos os custos também que foi inserido digamos que no kit, né? Principalmente ali com relação ao custo operacional que varia ali anualmente. Mais abaixo a gente tem aqui o valor do reajuste da tarifa, né? Anualmente pegando de 2025 até 2038. Isso varia de acordo ali com a tabela da Lei 14.300, né? Que a cada ano a gente vai ter um aumento ali do fio B.
Mais abaixo a gente tem algumas informações com relação aos custos totais no ano de 2025, pegando ali 2026, 2026 até 2038, né, nessa tabela, mas a gente vai pegar ali até 2049, que seria o tempo total. Quando a gente baixa o PDF, a gente vai estar tendo esses valores ali por todo o intervalo de tempo durante esses 25 anos. A gente tem um custo de manutenção, como eu comentei e preenchi anteriormente, esse custo eu coloquei uma variação ali de 10% anualmente, né? Eu vou ter esse aumento ali de acordo com o passar dos anos, até 2049. Eu vou ter o custo total de acordo a cada ano, né? Incluindo ali principalmente, que seria nesse caso somente o custo operacional, pensando ali somente que eu vou estar fazendo ali as manutenções preventivas no meu sistema fotovoltaico. Esse vai ser o custo que eu vou estar tendo anualmente com ele, com relação a essas manutenções. Aqui já seria com relação aos encargos relacionados à concessionária, a economia que foi gerada no ano de 2025, no primeiro ano. Isso se estende até o ano de 2049, que é o último ano de operação do sistema, pegando nesse intervalo de 25 anos. E a gente percebe que a economia de energia ela só tende a aumentar, né, justamente devido ali à eficiência, tanto de módulo quanto de inversor também, e algumas reduções de custos que a gente vem tendo também aqui com relação a esses pontos. A gente tem o ICMS da TURG, né? Se for um local que estiver cobrando ICMS de acordo com a TURG, a gente preenche e a gente percebe essa variação de acordo com os anos. Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo de 20,5% com relação a essa variação dessa tarifa. Mas se não tiver nenhuma variação, com certeza vai ter, né? E isso varia de acordo com cada concessionário e a gente preenche corretamente lá naquele campus. A receita total seria aqui com relação ao que eu vou estar tendo ali de investimento, né? E tanto com relação de investimento, de economia, com relação a essa questão do que eu vou estar ali pagando ali de acordo com o tributo, né? De acordo, digamos, com o que eu vou estar injetando ali na rede, que seria de acordo com essa questão do ICMS em função da minha tarifa do uso do sistema de distribuição, que seria isso daqui. Quando a gente faz a relação entre a economia e a TURG em cima, sendo submetida a esse tipo de imposto, a gente vai ter esse tipo de retorno com relação com essa receita total, esse retorno de acordo com cada ano, né? Porque aqui se a gente percebe, em cima da economia gerada, a gente vai aplicar aqui esse ICMS em cima da TURG, né? Consequentemente, meu retorno, minha receita total nesse ano de 2025 foi esse, 2026 foi esse, e até 2049 vai estar tendo essa variação. O fluxo financeiro, que a gente tem um fluxo de caixa no final do ano, né? O quanto, de certa forma, a gente teve ali de retorno, o fluxo de caixa acumulado, quanto de certa forma a gente teve de retorno também, se for um caso onde a gente tem outros tipos de encargos, outro tipo de custos adicionais ou por fora que a gente não preencheu aqui, ele vai estar submetido aqui também, né? Mas aqui é só para a gente ter uma referência ali mesmo do que foi preenchido de acordo com esses valores, mas normalmente é só o valor que a gente vai estar tendo ali mesmo de retorno, né? Com a partir de cada ano, que no ano de 2025 foi aquele 1.159.349.074, como no gráfico acima demonstrou. Já aqui seria com algumas informações com relação à fatura de energia, né? A energia não compensada, se tiver unidades consumidoras para serem implementadas nesse sistema anual do consumo remoto, o fio B de energia compensado, né? Que foi de certa forma o que esse cliente ele pagou de acordo com o que foi injetado, o que ele foi recebido, de acordo com a variação dessa tarifa. Aqui são os outros encargos, né, com relação ao que eu não preenchi, porque de certa forma só foi um exemplo, né, de um cliente do grupo B, mas se fosse de um cliente do grupo A, a gente teria algumas outras informações aqui também. E aqui seria com relação ao total de conta de energia anual, né? Isso aqui a gente, de acordo com todas essas informações, né, da energia compensada, do que a gente vai estar pagando ali de acordo no fio B, a gente vai tendo esse valor aqui total ali na nossa conta de energia, e isso aqui vai estar aumentando, né, de acordo com o passar dos tempos, né, até 2038 mais ou menos, de acordo da taxa que a gente vai estar pagando ali do fio B. Aí até o último ano, a gente vai estar tendo esse valor no total ali na conta de 41.461,42. Para mais conteúdos como esses, basta você se inscrever no canal da Mara.